Atrizes que iniciaram suas carreiras no cinema mudo, parte 4. Corinne Griffith foi uma atriz, produtora, autora e empresária americana. Foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz na edição de 1930 por sua atuação no filme A Divina Dama. Ela começou sua carreira no cinema em 1916. No auge de sua popularidade, ela era conhecida como a Senhora Orquídea da Tela. Foi considerada uma das mais belas atrizes da era do cinema mudo. Começou a ser produtora executiva na década de 20 e em 1925 ela produziu e estrelou em 2 filmes. Seu último filme em Hollywood foi lançado em 1930. Depois de aparecer em um filme inglês em 1932, ela se aposentou. Ela se tornou uma autora e empresária de sucesso. Publicou 11 livros, incluindo 2 best-sellers, além de se aventurar no setor imobiliário. Faleceu aos 84 anos em 1979 de ataque cardíaco. Pola Negri foi uma atriz e cantora de teatro e cinema polonesa. Ela alcançou a fama durante a era silenciosa e dourada de Hollywood e do cinema europeu. Ela fez sua estreia nos palcos em 1913 em Varsóvia. Ela estreou no cinema em 1914 em seu primeiro filme e vieram vários outros produzidos pela indústria cinematográfica de Varsóvia. A popularidade de Negri na Polônia deu a ela a oportunidade de se mudar para Berlim, Alemanha, em 1917, para aparecer como a dançarina numa produção teatral e logo surgiram filmes. Ela chegou aos Estados Unidos em 1922, tornando-se uma das mais populares atrizes. Seu último filme foi em 1964, Os Giradores da Lua. Pola Negri faleceu em 1987, aos 90 anos. Beth Compson foi uma atriz de cinema estadunidense que iniciou sua carreira na era do cinema mudo e fez uma boa transição para o cinema falado. Atuou em mais de 200 filmes entre 1915 e 1948. Fez seu primeiro filme em novembro de 1915 e em 1916 atuou em 41 filmes, quase todos curta-metragem. Sua ascensão como uma estrela no cinema começou em 1919. Sua popularidade permitiu que ela estabelecesse sua própria produtora em 1920, que lhe dava controle criativo sobre roteiros e financiamentos. Sua companhia foi responsável pela produção de apenas 3 filmes, após os quais a atriz desistiu e voltou para a Paramount Pictures. Beth Compson morreu em 1974 de infarto agudo do miocárdio em sua casa aos 77 anos. Renée Adoré foi uma atriz francesa de teatro e cinema que apareceu em filmes mudos de Hollywood durante a década de 1920. Adoré era filha de artistas de circo e se apresentava regularmente com seus pais quando criança. Ela se apresentou como acrobata, dançarina e amazona em toda a Europa. Foi para Nova York em 1919, onde foi escalada para um musical, e passou a estrelar em vários filmes no início de 1920. Adoré é mais famosa por sua atuação no romance melodramático e épico de guerra O Grande Desfile, em 1925, com John Gilbert, e tornou-se um dos filmes mudos de maior bilheteria da MGM. A carreira de Adoré foi interrompida depois que ela contraiu tuberculose em 1930. Faleceu da doença em 1933, aos seus 35 anos. Gloria Swanson foi uma atriz e produtora americana. Ela alcançou a fama atuando em dezenas de filmes mudos na década de 20 e foi indicada 3 vezes ao Oscar de Melhor Atriz. Ela fez sua estreia no cinema em 1914 como figurante em A Canção da Alma, um curta-metragem. Em 1928, ela atuou em Sadie Thompson, seu último filme mudo. Ela foi indicada ao Oscar, mas não ganhou. A atriz deixou o cinema em 1932 e tornou-se uma mulher de negócios, mas voltou a filmar posteriormente quando a convidavam para um papel que lhe agradasse. Ficou mais famosa por seu retorno em 1950, em Crepúsculo dos Deuses, que também lhe rendeu um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar.
Sua última aparição na tela foi como ela mesma em Aeroporto 75. Ela faleceu em 1983, aos 84 anos, devido a um problema cardíaco. Marlene Dietrich foi uma atriz e cantora alemã naturalizada americana. Suas primeiras aparições de palco profissionais foram como corista em Berlim. Em 1920, além de atuar nos palcos e também atuou em filmes mudos. Ela fez sua estreia no cinema em 1923 em um pequeno papel no filme O Pequeno Napoleão. Seu desempenho como Lola Lola em O Anjo Azul de 1930 lhe trouxe fama internacional, o que a levou para os Estados Unidos. Sua primeira colaboração da América foi Marrocos, de 1930, e teve sua única indicação ao Oscar de melhor atriz. Sua última atuação foi em 1978, no filme Apenas um Gigolô. Em 1992, Dietrich faleceu de insuficiência renal em Paris, aos 90 anos.